como vai ficar dezembro e janeiro, a praia das crianças, as férias esperadas o ano todo. É sobre a PEC das praias que nós vamos tratar nesse nosso encontro para a gente discutir. É justo? Quais são os impactos da aprovação dessa PEC? Para que isso em 2024? Vem comigo. Hoje você está comigo, Juliana Tange, advogada na cidade de Sorocaba, Capivari e em outras unidades. Em breve a gente vai inaugurar mais algumas também, vamos comunicar a você. Discutindo o direito sob a ótica da justiça, que é o que interessa, né? O direito serve à justiça. Esse é o papel, né? A gente não pode imaginar o judiciário servindo a uma injustiça. Então, quando a gente fala de direito, a gente pressupõe que todo o conjunto, inclusive legislativo, ou seja, aquele que formula as nossas leis, tem por objetivo atender os anseios de uma sociedade num determinado espaço-tempo. Será que está atendendo? Para discutir isso comigo hoje, eu estou acompanhada da doutora Aluara Carneiro, o doutor Lucas Trajano e também do nosso estudante de Direito, que em breve também será o nosso doutor Darcy Pires. Nós vamos tratar hoje, então, da PEC das praias, a discutida PEC das praias. E olha, gente, agora é a hora, porque muitas vezes, dentro da questão do cenário judiciário, muitas vezes a gente escuta as pessoas, né? A gente que está aqui todo dia no embate judiciário, a gente escuta as pessoas falarem assim: ai, doutora, mas isso é injusto, mas por que isso? Está na lei. Se você quer discutir, preocupe-se com o seu voto. Preocupe-se com quem você elege para colocar no poder legislativo, porque ele representa o seu interesse. E aí, depois que essa pessoa já está lá dentro, aí ela toma certas decisões e recebe apoios por interesses que talvez nem sejam os coletivos, como deveria ser, e quem sofre as consequências somos nós. O judiciário aplica a lei vigente, mas quem faz a lei não é o judiciário. Então, vamos ficar atentos com relação ao voto. Inclusive, esse ano, a gente tem eleições, né? Fiquemos atentos. Mas, para você que está nos ouvindo entender um pouquinho sobre essa PEC das praias, a doutora Aluara vai trazer aí uma passagem por cima do que, num resumo do que seria essa proposta de lei. Certo. Muito se falou sobre a PEC, né? Ela foi muito discutida, mas pouco se explicou. Porque quando a gente falou sobre as PECs, a gente estava falando mais sobre a privatização das praias, a privatização das praias. E quando a gente fala sobre privatizar as praias, a gente entende o quê? Vou fechar ali um cubículo de areia, vou vender, vou fazer qualquer coisa, não vou deixar as pessoas acessarem. Mas a PEC não fala sobre isso. Não é sobre a praia. Não é sobre a praia. E ela não fala também sobre privatização da praia. Em nenhum momento, inclusive, é citado no corpo da PEC, né, que vai privatizar, seja areia, seja parte da rua, qualquer coisa. Elas não falam sobre privatização. A única questão dessa PEC é como a gente vai acessar as praias se elas forem aprovadas, se ela for aprovada. Sim. Então, porque a ideia é privatização do terreno de marinha. De marinha. Que isso. Também é da União. Uhum. Mas a gente precisa entender assim, ó. Fazendo como se a gente fizesse um desenhinho. A gente vai colocar aqui para você ver, tá? Esse desenhinho. Como você está vendo aí no desenho, a gente tem faixa de areia, né? Mar, faixa de areia. E aí a gente tem o terreno de marinha. Inclusive tem ali os terrenos acrescidos de marinha e o terreno de marinha. Entre eles uma faixa de segurança, tá? Que é para eventual, por exemplo, necessidade de combate em guerras, né? Um local ali onde a gente vai estar estrategicamente protegendo as fronteiras nacionais. Uhum. Então, a gente tem praia, faixa de segurança, terrenos acrescidos de marinha e terrenos de marinha. Terrenos acrescidos de marinha e terreno de marinha é onde hoje você vê algumas construções de casas, alguns resorts, alguns hotéis, né? Todo o litoral brasileiro, você passeia, você sempre vai encontrar com pouquíssimas mudanças uma faixa de terra pós-areia bem consumida por ou moradores ou, na maioria das vezes, por grandes hotéis e resorts, né, que exploram o turismo local. Mas a grande questão, o que é, Luara? É importante também só citar nessa questão dos desenhos que vocês vão estar vendo, que isso a gente não vê a olho nu.
Por isso que é importante a gente pontuar. A gente não vê essas faixas a olho nu. Então, você vai ver construção de casa, você vai ver o calçadão, que é onde a gente passeia. Isso é o normal para a gente, mas existe, essa delimitação existe. E a grande questão da PEC é que ela vai privatizar ao redor de onde é, como é que a gente chama mesmo? O terreno de marinha. O terreno de marinha e os terrenos trás. acrescidos de marinha. Isso, os terrenos de marinha e os terrenos acrescidos de marinha para trás. E ali é onde a gente tem o acesso das ruas. Então, a gente tem ali as entradas, é por onde a gente acessa a praia, por onde a gente passa para o calçadão, para onde a gente vai para a areia. Ali vai ser privatizado. Então, ali vai ter resorts, hotéis, e quando a condomínios, gente casas. fala de privatizar, né? Porque fica assim, essa questão assim, né? Ah, mas Ju, mas já está construído, e segundo o que eu li na PEC, a questão envolveria só onde já tem edificação, onde não tem edificação permaneceria ainda como propriedade da União. O que significaria isso, então? Apenas que hoje a gente fala que é uma propriedade em condomínio da União e do particular que investiu e edificou ali naquele local, certo? Então, eles são coproprietários. E a pessoa que edificou, ela presta um recolhimento fiscal para a União, né? Qual é a ideia que a gente chama, porque a gente está chamando de privatização? Porque vai deixar de ser a União coproprietária. Exato. E, atualmente, a gente tem uma delimitação. Hoje, quem constrói lá tem que respeitar um espaço de 100 metros para que a população possa entrar na praia. Com a PEC, não vai ter mais. Exatamente. Então, não tem essa obrigação, porque não tem essa obrigação. passa a ser uma propriedade privada, vocês concordam que vocês fazem o que vocês quiserem? Exato. Né? Quando é propriedade privada, você faz o que você quiser. Contanto que você não perturbe o sossego alheio, não é mesmo? Então, e aí? A gente vai falar assim, olha, não, mas a gente deixou aqui, eu tenho um resort com 5 quilômetros de construção. Mas eu deixei uma passagem para o pedestre que quer acessar a praia sem se hospedar no meu resort. Fica daqui a 5 quilômetros. E você não pode acessar de carro, você tem que ir a pé. Você tem que deixar o carro provavelmente nesse resort. Na prática, isso pode acontecer, gente, né? E é óbvio, porque aí o interesse particular, por exemplo, num resort, qual é o interesse particular de um resort? Lucro. Ele visa lucro, é uma empresa. Empresa, objetiva, lucro, capitalismo, sistema capital. Agora, ele coloca ainda lá uma possibilidade de passagem para falar, não, eu não estou privatizando a entrada para a praia. Eu tenho daqui a 5 quilômetros uma entradinha e você vai ver se chega lá um mangue. Ele deixa um pedaço de um mangue, uma montanha, que aí para você acessar, você praticamente vai ter que, sei lá, arrumar alguma forma de rapel. Ou então você vai ter que arrumar um jeito de vir pelo mar, que a gente até discutiu essa questão também, né? Que existem, acho que em Paraty, que é no Rio de Janeiro, né? Em Paraty, já tem algumas praias que eles fizeram esquemas para impedir o acesso da praia. Tem boias que impedem, tem seguranças que impedem, tem cachorros, eles colocam ali em pontos estratégicos onde a população conseguiria entrar justamente para impedir isso. Então, hoje, a gente já vê algumas coisas na prática. Inclusive, alguns moradores ao redor dessa praia, que agora eu esqueci o nome, mas alguns moradores ao redor dessa praia, eles disseram que essa praia já foi... Essa praia não, né? Ali o empreendimento ele já foi multado, ele já foi autuado sobre essa questão de não deixar a população acessar o mar, né, a areia, e mesmo assim eles continuam prolatando, postergando e continuam impedindo o acesso. Não, e só um adendo, a questão da privatização ao acesso à praia, né, que é o que se discute por meio dessa PEC, ela só está vindo regulamentar algo que já existe, como você mencionou. Eu que adoro ir para as praias, eu vou, geralmente quando eu saio de férias, eu vou para as praias do Nordeste. Lá, pelo menos em Alagoas, Recife, é o que já acontece. Ali, por exemplo, eu fui ano passado para Alagoas e aí eu fui para aquela praia Antunes. Antunes é cercada de resort e rede hoteleira. E ali, você só tem duas opções. Ou você deixa em um estacionamento das próprias redes hoteleiras ou dos resorts, ou você abandona o carro em alguma área ali onde o pessoal invade e faz um estacionamento, e você vai de a pé pela única rua de acesso
que você tem para chegar a essa praia. Chegando na praia, o pior ainda acontece, porque você vai andando nas faixas de areia e algumas faixas de areia, que é a parte de trás desses resorts, são tomadas pela própria rede hoteleira e onde eles colocam diversas cadeiras só para as pessoas que estão hospedadas naquele hotel, naquele resort sentarem. Então, ou seja, além de eles ocuparem essa faixa, todo esse território com um hotel, eles também ocupam a faixa de areia. Então, assim, privatização é algo que já está acontecendo e a gente está só com o olho fechado. Agora, eles estão tentando regulamentar, na minha visão, né? Exato. Algo para meio que, tipo, ó, agora eu tô fazendo com a consciência limpa para fugir de multas, para fugir de serem autuados. Isso acontece em Rio de Janeiro, Recife, Alagoas, isso acontece tranquilamente, né? E aí a gente entra na questão que, tipo assim, tá, a gente consegue acesso à praia por uma rua minúscula, e quando a gente entra, a gente não vai conseguir aproveitar a praia, porque a gente não vai conseguir montar um guarda-sol que seja lá para sentar. E a questão é, beleza, vamos privatizar, vamos regulamentar essa PEC, aí beleza, o hotel que tem uma grande faixa ali, vamos supor que ele coma uma boa faixa de terreno da Marinha. Beleza, ele come toda essa faixa de terreno da Marinha e a partir daí ele fala assim, não, só entra aqui quem eu autorizo. Ah, mas como assim? Não, só quem eu autorizo. Se você quiser entrar aqui, você tem que passar pela minha cancela, guardar seu carro no meu estacionamento, passar por meio do meu restaurante e utilizar minhas barraquinhas lá na faixa de areia. Sim. Ah, mas e ambulante? Você não vai ver também, porque o ambulante vai ter que fazer todo esse trajeto. Provavelmente ele já tem ali a ideia construída de que tipo de comércio que eles vão ter naquela faixa, daquela região. Então, ambulante é tipo um ser que vai ser extinto também. Então, assim, me estranha uma PEC que visa regulamentar algo que possa proibir, né, o acesso da população ao território ali de praia e de mar. Porque, como a gente estava mencionando, mar e a faixa de areia, ela é autorizada, todo cidadão, toda pessoa tem livre acesso a esse tipo de ambiente. Agora, uma PEC, obviamente, vai ser em discussão, vai para o Congresso, vai para o Senado, enfim. Mas uma discussão a respeito de privatizar ou não, eu só consigo pensar em rede hoteleira. Sim. Rede hoteleira que deve estar... provavelmente vai ser a maior interessada nesse tipo de... Sim. Inclusive, acho que o deputado, né, que está apoiando, né, a PEC. Essa PEC, ele até fala sobre uma questão de regulamentar ali o Complexo da Maré, algumas casas, né, que a gente conseguiria ter contribuição, né, o quanto isso ia retornar para a União. Mas aí, quando a gente para pensar, se houver essa contribuição, se isso for aprovado, passar, aí vai ter essa contribuição. A contribuição que teria seria o IPTU. Eu, pelo menos, desconheço qualquer outra contribuição de residência, né? De imóvel, de né? imóvel, eu desconheço. Imposto que recai sobre que imóvel. Que vai para a União. Nesse caso, seria municipal. Seria municipal, que seria o IPTU. Previsão constitucional. Exato. Então, de qualquer forma, não favoreceria a União. Favoreceria o município. Ok, vai gerar o imposto, mas porque quê? Você não vai ter uma taxa de ocupação mais, você não vai ter uma... Né? E, assim, essa é uma grande discussão também que algumas administrações públicas têm feito no sentido assim, olha, no fim das contas, muitas pessoas edificaram nessas áreas de marinha e quem tem a obrigação de garantir ali a urbanização, a segurança da via, a limpeza da via, é o município. Sobra para o município. E a União, que é a dona, não arca com esses custos, só arrecada. Então, alguns favoráveis à PEC têm usado isso como argumento, né? Que para alguns municípios, no fim das contas, eles vão ter uma melhor gestão, porque eles vão receber o recurso público direto, destinado corretamente, e eles vão continuar, então, prestando todo o serviço de urbanização, né? Desde contribuições de melhoria, administração de vias, limpeza, etc., né?
Por outro lado, o que se discute contra a esse argumento é que nem todos, a gente não pode generalizar o litoral brasileiro, nem todas as administrações públicas municipais brasileiras estão administrando efetivamente essas regiões, porque muitas delas são cercadas de condomínios privados, e nesses condomínios, mesmo eles tendo coparticipação de domínio com a União, esses condomínios fazem a própria gestão. Então, eles fazem a própria urbanização, a própria segurança, a própria limpeza. Então, o município não participa de nada para usar esse argumento, né? Preocupante também, além dos resorts e hotéis, é a gente pensar no caso Neymar. O Neymar, ele teve uma discussão grande com aquela atriz Luana Piovani na internet, que virou uma polêmica danada. Por quê? Porque logo no mês de maio desse ano, no meio desse imbróglio todo de aprovação ou não aprovação da PEC, o Neymar anunciou uma parceria com uma incorporadora de nome DUI. O objetivo dessa parceria era fazer 100 quilômetros de condomínio no litoral, entre Pernambuco, sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Já era, hein, Lucas? Exatamente, Então, a gente está falando de um trecho de 100 quilômetros. Como que vai ficar o acesso às praias? Porque a ideia ali dessa incorporadora é um projeto, é um condomínio de alto padrão. Então, percebe que eu não estou falando nem de 5 quilômetros mais, como a gente falou no começo, mas eu estou falando de 100. 100 quilômetros é uma viagem, né, gente? Imagina. É uma viagem. Então, assim, aí eu vou e coloco lá, de 100 quilômetros a cada 10 eu coloco uma portaria. E para entrar nessa portaria? Né? Então, são questões que a gente precisa pensar, além de uma outra questão, que é o impacto que esse tipo de privatização, entre aspas, repito, pode provocar na sociedade, na coletividade. Então, a gente tem ali um interesse privado de grandes poderes, grandes economias, né? A gente está falando aí da DUI, está falando do apoio do jogador, né? Que nem vou discutir aqui a capacidade econômica dele, né? Frente a uma gigantesca faixa de população que pouco ou nada tem acesso, né? E vai passar a não ter quase nada. E, além disso, toda essa questão, como eu disse antes, eu repito, tem um interesse econômico. Né? Por que eu vou investir num grande empreendimento de condomínio de luxo no litoral brasileiro de 100 quilômetros? Porque eu sou uma pessoa caridosa e quero ajudar os ricos a terem imóveis melhores na beira da praia? É porque eu tenho um lucro objetivado ali, né? E aí, quando você fala de lucro, nem sempre esse lucro atende, ou pelo menos respeita, o direito coletivo. Como que fica a conservação ambiental? A gente tem grandes ambientalistas hoje discutindo essa questão. Porque a gente vai ter, para a instalação, muitas vezes, desses condomínios, ali uma devastação ambiental, né? De meio ambiente. Aí você fala assim, mas tem o EIA-RIMA. Fez um estudo de impacto ambiental e faz ali o projeto de compensação. Vamos fazer a compensação do impacto ambiental. Maravilha. Na praia? Porque se você vai estar retirando a fauna natural para poder construir, você vai construir ela onde? Na faixa de areia? Vai retomar a plantação onde? Na faixa de areia? Sim. No mar. Você vai pôr em outro lugar. Então, aquela faixa preservada, natural, a gente vai perder. E a gente sabe que esse impacto, ele vai... Essa perda vai impactar diretamente naquilo que a gente tem tentado tanto preservar, que é a erosão beira-mar. A gente tem hoje lutado contra a erosão beira-mar. A retirada dessa mata nativa vai trazer um impacto gigantesco. Então, hoje a gente vai estar rindo, amanhã a gente vai estar chorando, né? A questão também que envolve aí, né? A gente fala assim, então eu tô necessariamente privatizando uma coisa que depois amanhã também até o próprio consumidor ali desse condomínio, aquele que compra, lá na frente ele tem que estar ciente que com esse impacto ambiental, reforçando a perda de faixa de areia, o aumento do nível do mar, as erosões, até ele vai sair no prejuízo. Porque, em breve, aquilo que era
essa faixa construível, edificável, vai virar praia. Por quê? Porque o mar está avançando. Então vai chegar uma hora que a praia não foi vendida, tudo volta para a União. Então, até mesmo quem acha que vai se beneficiar com isso, está, na verdade, dando um tiro no pé. A gente não está pensando como coletividade, a gente está pensando a curto prazo e com interesses muito particulares. Sim. Né? E somado a isso também tem a questão dos ambulantes, né? Porque tem muita gente que sobrevive disso, gente, é o trabalho deles. Social, o impacto social é muito grande e é gigantesco. Porque se a gente está falando sobre criar um condomínio de 100 quilômetros, imagina quantas barraquinhas, quantos ambulantes, que muitas vezes andam 50 quilômetros, indo e voltando para vender seus espetinhos, sua cerveja, alguma coisa nesse sentido, eles não vão ter mais esse espaço. Aí a gente vai falar sobre pessoas em questão de vulnerabilidade, porque não vai conseguir pagar a conta, não vai ter a renda. Até toda uma sociedade de um grupo específico naquela região, né? Porque, por exemplo, Porto de Galinhas é pequeno. Ali eles vivem do comércio turístico, né? Então, vamos supor que o empreendimento tome toda aquela faixa de areia. Acabou. Acabou. A cidade acabou, porque a economia social ali se baseia no comércio a turista. Aí vai girar só também, no resort que está lá à beira-mar. Exato. Pescadores também, que já sofrem com esse impacto e vão sofrer ainda mais. Né? Então, é uma situação muito delicada, porque, na verdade, a gente precisa pensar, quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa pensar a longo prazo. E a gente precisa pensar de forma coletiva. Então, assim, quanto dessa PEC hoje, porque a gente não é tão simples uma alteração constitucional, né? Na nossa Constituição, extremamente rígida, fechada, promulgada após a ditadura em 1988, não é tão simples uma alteração constitucional e a gente vai querer mexer com isso, né? Quando a gente devia estar lutando por proteger o meio ambiente. Olha, nesse ano de 2024, infelizmente, não é a primeira vez que a gente menciona isso em podcast, a gente teve aí o exemplo suportado pelo Rio Grande do Sul. Né? Políticas públicas muito mal pensadas, interesses rasos e rápidos, sem perspectiva futura de solidez, né? Vendendo imóveis, né? Privatizando ali áreas, né? Fazendo autorização ali de loteamentos, né? Em áreas que não poderiam ser habitáveis, sem adotar políticas públicas de preservação do meio ambiente. E qual foi o resultado? Né? Uma coletividade de pessoas com graves prejuízos. Inclusive cidades que nem vão existir mais, né? Que nem vão existir mais, né? E aí agora a gente está aqui nesse imbróglio todo, com todo esse cenário, um cenário ambiental completamente modificado, e a gente está aí discutindo uma privatização do litoral brasileiro, onde a gente deveria estar lutando pela preservação das matas nativas daquele lugar. E sem falar, né, na preservação do mar também, né? Porque com essa utilização em massa da área litorânea, quanto não vai utilizar aí embarcações de jet ski, lancha, que lança muito rede de esgoto, que lança muito óleo no mar, vai prejudicar a fauna marítima, vai ter um prejuízo muito grande para beneficiar um número pequeno de pessoas, e a coletividade vai ficar o pobre, por exemplo, não vai ter praia mais para ele. Não. E é importante dizer também que essas construções à beira-mar, elas naturalmente são mais caras, né? Sim. Então não é qualquer um que vai ter acesso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, de qualquer forma, vai ser uma construção para beneficiar essa rede, né, de resorts, a rede hoteleira, e para grandes fortunas, né? E as grandes fortunas. E para uma parcela muito pequena da população. Que quem vai poder pagar pelo serviço que eles vão oferecer vão ser uma pequena parcela da coletividade. Então, é realmente assim, uma PEC voltada para o interesse particular para particulares, porque o coletivo não vai participar. Sim. Outro ponto também, né, que está sendo um ponto de crítica a essa PEC é a questão da defesa, né? Porque nós somos um país que tem uma extensa faixa litorânea.
E essa faixa litorânea, desde a época do Império, né, salvo engano, aqui 1800 exatamente lá, a família real, Dom João VI, na época do tempo do Império, é que estabeleceu a faixa do terreno de marinha. E a ideia de tornar tudo isso, né, a administração e propriedade da União, é exatamente para proteger a nossa nação, né? Aí a gente está aí, né, discutindo tantas guerras acontecendo pelo mundo, né? A gente discutindo aí o risco de uma terceira guerra mundial e a gente vem querer discutir de tirar faixas de defesa, né? Mas vai poder entrar lá nas casas. Eu gostaria de saber se isso agrada aos interesses de quem pretende adquirir imóvel ali, né? A possibilidade de estar na linha de frente do confronto, bem na portinha do confronto, né? Porque é muito legal a gente pensar só no cenário favorável. Olha que lindo que vai ser, né? A casinha ali na beira do mar. Ai, vai poder sim ter acesso. Nós não estamos falando de privatização. E eu vou viver aí 100 anos com essa casinha. Mas a gente não pode ser iludido, precisa considerar. Eu posso estar ali, bem na linha de frente de uma invasão litorânea, no caso de guerra. Que beleza, né? Que maravilha. Eu gostaria de não estar ali, por mais que eu tenha desejo de ter uma casa na praia. Nessas horas eu gostaria muito de não estar ali, né? E pensar também, né? Todo esse contexto que a gente trouxe, porque a gente está falando aí de eventos futuros, mas certos, porque nós não estamos falando de hipóteses, nós estamos falando de pesquisas científicas que estão demonstrando, por exemplo, que o mar está avançando, que a erosão está avançando e que se a gente não adotar políticas mais voltadas ao meio ambiente, nós vamos ter graves prejuízos. Então, a gente está falando de um cenário não hipotético, um cenário real, futuro, de perda dessas edificações, de riscos, de estar na linha de frente de guerras, né? Será que, de fato, isso é interessante? Será que esse é o momento? Será que essa é a melhor escolha que a gente tem, né? Então, até eu queria compartilhar com vocês aí que acordei muito cedo, eu detesto acordar cedo. Acordei muito cedo para fazer um exame e quando eu fico brava, eu filosofo pra caramba, né? E fiquei filosofando. Quem fez as políticas públicas para o trabalhador ter que acordar tão cedo para poder levar o filho na escola, entrar 7h20 da manhã e depois sair correndo para trabalhar? Quem foi que pensou nesse horário? E depois esse filho sai 12h30, 1h da escola, ele vai para onde essa criança? Fica na rua? Fica na casa da avó, na casa de um parente, na casa de um vizinho, né? Quem que pensou nisso? Principalmente numa sociedade onde hoje a gente fala terceiro mundo. As pessoas precisam trabalhar, a grande maioria de nós, trabalhos assalariados, onde a gente não tem liberdade de horário, a gente não tem liberdade de escolher dia que vai trabalhar, que não vai. Aí você acorda cedo, você tem que sair para trabalhar, você deixa seu filho, você tem que se preocupar com quem ele vai ficar depois. Por que a gente não pensou como coletividade antes no nosso cenário real, né? De colocar um horário mais regular, essa criança entrar, por exemplo, umas 8h30, 9h da manhã, estudar até umas 4 da tarde, colocar transporte público para levar essa criança para casa, entregar essa criança na casa somente se encontrar a pessoa responsável por ela, indicada pela mãe ou pelo pai, sabe? Uma flexibilidade de horário para o pai e a mãe trabalhador. Por que a gente não pensou nisso, né? E agora eu estou aqui nesse cenário discutindo a mesma coisa. Nós estamos no momento de pensar como coletividade. Não vamos deixar esse momento passar. A gente precisa estar atento. Agora é a hora, né? Então, apoiar uma PEC que não pensa no coletivo, uma PEC que não pensa em futuro, uma PEC que privilegia uma minoria e onera ainda mais a grande massa, talvez não seja a melhor decisão. Então, no meu ponto de vista, não é justo. Opiniões dos colegas? A minha opinião também não é justo, porque é o que você estava mencionando. Vai afetar não só o lado particular da população, mas o lado social de toda uma cidade, provavelmente. Atinge também
não tem critério de imposto, porque como a gente viu, vai tributar de pequenas pessoas, né? No caso aí, por exemplo, ali do Rio de Janeiro, do Complexo da Maré, mas também não vai para a União, você iria para o município. A questão ali da ambiental, da mesma forma que ela não ajuda a população em geral, ambientalmente também é um desastre, que é o que o Darcy estava falando. Imagina um empreendimento de 100 quilômetros de extensão, uma quantidade infinita de casas, o quanto não teria que utilizar transporte, no caso seria transporte marítimo, o quanto isso não contribuiria para a matança da vida marinha naquela região, porque barco passando a todo momento, não existe animal que consiga resistir. A questão da rede de esgoto, para onde vai essa rede de esgoto? Porque geralmente cidades, por exemplo, que a gente está falando Recife e Alagoas, não existe uma infraestrutura muito grande de rede de esgoto. Então, muitos locais, principalmente mais litorâneo, não tem rede de esgoto. Em São Miguel dos Milagres, a rede de esgoto está chegando agora. Se você for lá, você vai ver gente trabalhando na rua. Está chegando agora. Então, em 2024. Então, assim, são locais que não existe uma estrutura. Então, para mim, o impacto ambiental chama atenção também nesse sentido, tá? Questão da defesa, extremamente necessária. A gente é um país com mais de 3 mil quilômetros de distância litorânea. Nós mesmos não mesmo com os navios que nós temos, não é suficiente para resguardar a costa litorânea do Brasil. Imagine sem infraestrutura, sem área delimitada pela Marinha, porque você não vai conseguir nem colocar ali, se eventualmente algum país arriscar invadir o Brasil, você não consegue nem argumentar, nem inserir pontos estratégicos, que já está ocupado, já está ocupado por empreendimento, por exemplo. Então, assim, por todos os ângulos que a gente analisa, me parece que é uma PEC que fugiu um pouco do sentido. Sim. Não faz muito sentido, tanto econômico, social, ambiental, questão da segurança. Não existe, para mim, parâmetro para regulamentar, ainda mais privatizar o acesso de uma população à praia. Às vezes é o ponto de fuga da população que está tão... Espera o ano todo. Espera o ano todo para viajar para uma praia e provavelmente em um cenário, vamos supor, caótico assim, ela não consiga nem ter acesso a esse ambiente porque encontra-se privatizado, né? Então, na minha visão, é uma PEC totalmente injusta. Na minha opinião, também não é justa. Acho que tudo que a gente levantou aqui mostra isso. E me parece que o texto, o objetivo da PEC, focou tanto em uma coisa só, que talvez seria ali o crescimento de resorts. A gente tem a consequência de que, se fechar tudo, justamente o que você falou, como é que a gente vai conseguir colocar um tanque de guerra se eventualmente a gente for atacado? Licencinha aqui, vou ter que colocar esse tanque aqui, tá? Porque tá vindo ali não sei quantos navios. Tipo assim, dá para abrir a cancela para passar? Exatamente. Dá só um espacinho aqui para a gente conseguir defender vocês. Então, não tem ponto positivo, gente. Se você pegar para estudar e ler um pouquinho da PEC e tentar o mínimo se aprofundar, o mínimo, você vai ver que não tem ponto positivo. Não tem ponto positivo. A não ser que você seja aí quer dizer, nem se você for, porque se você for um empresário para você querer montar um resort lá, você não vai ter muito tempo de lucro. Você ri um tempo. Depois você chora. Porque é o que a gente estava falando. O mar, ele sobe. Não tem como fazer o mar parar de subir. Ele vai atingir o seu empreendimento. Ele vai passar necessariamente 8 milímetros sobe por ano. Exato. Então, assim, você vai ser atingido. Então, não tem ponto positivo para ninguém. No meu ver também, eu sou contra essa PEC porque ela está privando o direito da população de usufruir de uma área que a própria legislação permite, que é a área pública. Né? A própria lei, a Constituição Federal, no artigo 10, ela fala assim que áreas de praia são áreas públicas. Então, ele está privando a população de utilizar o meio público para o lazer. Né? E em falando também de arrecadação de imposto, e o pessoal que trabalha na região litorânea, eles também geram impostos para o governo. Geram riquezas, né? Geram riquezas. Se for a questão de impostos, terá imposto do mesmo jeito.
A arrecadação vai acontecer. Então, é uma PEC que favorece a poucas pessoas e a coletividade está sendo prejudicada. Essa questão também que você colocou, acho mega legal a gente pensar sobre o que é público, né? Porque, assim, a gente sabe bem o que é privado. Por exemplo, você passa hoje numa avenida, uma grande capital, e vê uma grande empresa lá que ocupa, por exemplo, uma área gigantesca, 10 quarteirões seguidos. Você pode entrar nesse lugar só com autorização. Você nem sabe o que tem lá dentro. Você não pode entrar. Não é assim que funciona? Então, isso é uma área privada. O que sobrou para os nossos acessos, para o nosso lazer, para usufruir do meio ambiente, é aquilo que é público. Se a gente não tomar cuidado, logo tudo vai ser uma grande empresa fechada e murada. Né? Então, só que isso não é justo. Por quê? Porque quem pode hoje adquirir uma grande empresa fechada e murada é uma minoria da população que tem grande poder aquisitivo. Então, a grande maioria vai estar sem acesso a quase nada, né? A quase tudo, aliás, perdão, sem acesso a tudo. Vai ter o acesso a apenas uma pequena parcela do mundo onde ela vive, enquanto a minoria com poder aquisitivo vai ter grandes acessos. Não me parece que isso seja socialmente interessante, né? Tem questões que eu acho que a gente precisa pensar, como, por exemplo, eu estava abordando um pouco antes a respeito da educação. Não é interessante para um país que as pessoas não tenham cultura, que elas não tenham saúde, que elas não tenham educação. Que país é esse? A gente quer um país de pessoas arrasadas? Esse é um país com uma imagem social feliz e bem edificada? Não é, né? Então, assim, só que o que a gente está construindo? Quando a gente pensa, por exemplo, eu estava discutindo a questão de educação. Quando a gente pensa em educação, é tão difícil fazer nível superior? Por quê? Num país de terceiro mundo, onde a gente devia estimular o crescimento desse país, a gente está dificultando a vida de quem quer estudar. Ele quer estudar. Para ele passar numa pública, ele praticamente tem que ter estudado numa escola particular a vida inteira. Mas tem a situação de cotas. Nem vou entrar nessa discussão agora. Mas, enfim, tem que ter estudado praticamente a vida inteira numa escola particular, porque senão ele não tem condição de entrar numa pública, com a concorrência gigantesca. Né? E aí você chega, vai pagar uma particular, você não tem dinheiro para pagar essa particular. E não só não tem dinheiro para pagar essa particular, como você também precisa comer, vestir, pagar transporte, morar em algum lugar. Então, qual é o destino daquele que não tem recurso financeiro? É não estudar. Agora, qual é a fatia da população que não tem recurso financeiro? A maior parte. Então, nós temos uma população de ignorantes. Olha que bonito, né? Que cenário lindo que a gente está lutando para ter. Um grupo de ignorantes num território. Eu penso que a gente pensar como coletividade é pensar a longo prazo nesse sentido. É pensar nessa ideia. Que identidade nacional eu quero trazer ao mundo? Eu não quero trazer ao mundo cientistas, pensadores, artistas. O que é que eu, como coletividade, estou construindo para o futuro? Esses são pontos para serem pensados. E aí, para quem está pensando nessa PEC comigo, né, a PEC ela não é aprovada, não foi aprovada pelo governo atual. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Secretaria de Relações Institucionais já se posicionaram contra a aprovação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou que essa proposta não vai ser votada rapidamente, dada a complexidade e a grande polêmica que envolve, né? E essa PEC, para ser aprovada, ela precisa ser votada em plenário no Senado e recebendo o apoio de pelo menos 3/5 dos senadores. Dá tempo ainda. Cuidado com quem você vai votar. Um beijo no coração.